Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente gosta de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Olá, bom dia. Mais uma semana de vida, de trabalho, de estudos, tantas coisas que fazemos ao longo do nosso tempo, né? E hoje eu quero falar com você sobre um assunto preciosíssimo que ele é, para mim, o equilíbrio do mundo. É o ato de amor de Jesus por nós. Eu vou ler com você Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Nós vamos ler até o verso 19 e fala assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, e isso mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos então pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No
intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que coisa interessante. Gosto muito quando a Bíblia fala aqui que por um justo, por uma pessoa boa, uma pessoa que a gente se orgulha, até poderíamos morrer por elas. Mas por pecadores injustos, quem se atreveria a morrer? Ainda mais nesse mundo que nós vivemos cheio de méritos, cheio de graduações. Mas não foi assim com Jesus. Ele morreu por nós. Desculpe a palavra, mas quando nós não prestávamos, mas Ele a si mesmo se deu por nós. Eu fico muito impressionado quando a gente assiste a televisão, vê tantas barbáries feitas por seres humanos, assassinatos, roubos, coisas cruéis, que a gente fica chocado ao ver. Eu fico pensando, Jesus morreu por pessoas como essas. Um Deus que era um Deus criador do universo desceu a este mundo para morrer por gente como nós. Como pode isto? Isso é uma loucura. Isso se chama Evangelho. Evangelho. A Bíblia fala de esse também único ato de desobediência que causou a condenação a todos e um único ato de obediência que reverteu tudo isso. Adão desobedeceu. E por isso temos a humanidade como ela é hoje. E por esse ato de desobediência alcançou todos nós, a mim, a você e os que virão pela frente. Porque é uma cadeia e é um ato cruel, né? O pecado ele deforma, o pecado maltrata as pessoas, o pecado ele faz com que as pessoas vivam mal e a gente tem que ficar atento, principalmente por tão grande salvação que Jesus fez por nós. Mas a boa notícia é que Paulo mostra também que por um ato de obediência que foi de Jesus, também alcançou a nós, pode alcançar os outros e alcançará os que virão também, aqueles que vierem a crer. Mas Paulo compara aqui esses dois indivíduos, Adão e Jesus, né? Se você aqui, verso 14 e 15 de Romanos 5 fala: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Paulo dá essa comparação. Adão afundou a humanidade e Jesus levantou esta humanidade, porque o amor de Deus é tão suficiente que não deixou a mim e a você abandonados. E o pecado de Adão trouxe essa condenação e morte que estendeu a todos, mas através de um ato de desobediência, todos se tornaram pecadores e condenados diante de Deus. Verso 17 de Romanos 5 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isto é a obra do Evangelho. O Senhor sabia como lidar com o pecado da humanidade e por meio do sacrifício de Jesus na cruz, como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, Deus nos concede vida abundante, a vida eterna e nos torna justos perante Ele. O pecado condenou, Jesus
justificou. Pagou a nossa pena, nos levou a morrer juntamente com ele na cruz. Logo, um sentenciado e executado não deve mais nada. É assim que Jesus fez conosco, por isso a Bíblia diz que ele nos justificou. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele não amou simplesmente por amar, ele resgatou, porque havia uma condenação a ser paga. E a condenação sempre tem que ser paga. Mas o grande fato que acontece em nossas vidas é que Jesus cumpriu a lei e a condenação por nós e nos incluiu ali, de forma que agora, sentenciados, executados, nós somos libertos pela sua vida. Isso é maravilhoso, não é verdade? Já tinha parado para pensar nisso? De forma bem pausada, serena e meditada, né? Maravilhoso. E esse ato foi poderoso o suficiente para superar todo o ato de desobediência de Adão, trazendo vida a todos nós. Olha o verso 18 de Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todas as pessoas, para condenação, assim também por um só ato de justiça, o de Jesus Cristo, veio a graça sobre todas as pessoas para a justificação que dá vida. Esse evangelho é maravilhoso. E é por meio da sua morte que Jesus oferece vida eterna àquele que crê nele. Se você ainda não recebeu o seu perdão, é só tomar posse dessa promessa testamentada a nosso favor. E você pode sim ser. Que esta semana você possa dar graças a Deus por Jesus Cristo e viver uma vida abundante. Quando a Bíblia fala que Ele nos deu vida eterna, para mim não é só uma vida eterna, porque viver para sempre, sem nenhum objetivo e viver só por viver, quem gostaria, né? Quase um castigo. Mas a vida eterna que a Bíblia diz é vida abundante, é uma vida sem tédio, é uma vida na presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo, seus anjos, com liberdade, com muita criatividade, porque eu tenho certeza que na eternidade não haverá marasmo, tédio. Na eternidade nós desfrutaremos de um Deus criativo, um Deus maravilhoso, que criou o ser humano com o objetivo de ser a sua imagem e sua semelhança. Deus te abençoe ricamente com este tesouro que o Evangelho nos concede e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Grande abraço.